Olá, investidor. Meu nome é Wagner Caetano. Iniciamos agora o programa Radar. Manhã fria, 20 graus aqui em São Paulo, porém ensolarada, bastante agradável. Como está ventando um pouco, dá aquela sensação térmica mais baixa, né? E hoje é dia 22 de abril de 2022, 10h23. Daqui a pouquinho teremos a abertura do mercado americano. Carlos, eu vou começar os trabalhos de hoje falando aqui do mini índice, né? Tinha um temor muito grande por parte dos investidores de ter um gap de 3, 4% hoje, alguma coisa do gênero, porque a galera viu o EWZ caindo forte ontem, né? Ele caiu 2,63, só que no after subiu 0,30, então ele se aproximou daqueles 2% que era o meu teto ali. Eu falei numa recuperação e uma queda entre 1,5% e 2%. E aí ele ficou perto disso, o que não importa muito, importa mesmo agora é a abertura, né? E eu fiz questão de dizer ao pessoal que além de eu acreditar numa recuperação parcial, parte dessa queda é a alta do dólar, né? Então que era um cenário ruim, mas não tão ruim quanto se ventilava aí pela mídia ou nos grupos, aquela coisa toda. E eu acreditava justamente nisso, numa oscilação de 1,5% de queda após a abertura, então está de acordo com a minha leitura, e eu vou dizer porque agora eu acredito que forma um fundo, e ainda hoje eu acredito numa recuperação de 1.000 pontos desse ponto que nós estamos aqui, 114.280. Então, eu entendo que o mercado vai pular ali para 115.100, 115.200, 115.300. Ainda no período da manhã, aí um pouquinho depois do horário do almoço, quando tiver aquela abertura americana, o mercado amadurece, então mais ou menos no horário do almoço a gente deve estar 1.000 pontos acima dos valores atuais, né? Daí eu vou mostrar por quê. Eu acredito num equilíbrio, numa força predominantemente positiva a partir da abertura do mercado americano. Hoje, apesar de ter influência do feriado, eu acredito que já retome um pouco do volume, de uma volatilidade maior que a gente espera para uma recuperação plena. No gráfico diário, eu tracei aqui no Imaresias 22 um canal de alta, né, unindo os topos anteriores e unindo os fundos de janeiro com o fundo de março e agora com o provável fundo de abril. Esse gap é um provável sinal de exaustão do movimento. Então, tem alguns... veja que a volatilidade histórica é muito baixa, né? Mas se ela explodir, deve ser uma explosão para cima. E se começar a subir mesmo, a gente pode até pensar numa simetria em V, com alvo aqui perto de 124.495 ou até na parte alta do canal. Intraday, 30 minutos, distância relevante em relação à média de 21. Somente o retorno até a média traria uma alta bem forte, né? Até perto de 116.000 pontos, ou desse fundo anterior, 115.715, ou do próprio gap, né, 115.760. Se o mercado se animar, eu não vou dizer que vai preencher o gap hoje, mas pode chegar perto disso, na minha humilde leitura. Ok? Qual o principal driver que pode levar essa movimentação? Uma reabertura que já sinaliza-se na China, que na minha visão é o principal driver para cair no Brasil. Tem o perdão ao Daniel Silveira, tem a greve de servidores, tem a questão fiscal? Tem. Mas o principal, na minha visão, indubitavelmente, é o lockdown na China, que é o nosso maior parceiro comercial. Como eu brinco, e na verdade não é bem uma brincadeira, né? Eu brinco, por exemplo, que a Bolsa de Londres é diferentinha, né? E é, né? Eu falo sempre naquela história que os indicadores da China impactam mais no Brasil do que lá, especificamente. E se tiver algum sinal de estímulo econômico junto com uma reabertura, aí a alta pode ser realmente intensa. Os futuros americanos estão em queda, vamos ver como é que se comportarão após a abertura. Ontem o Powell foi hawkish, falcão, o mercado americano devolveu toda a alta que tinha acumulado na etapa inicial dos negócios. Então eu vou falar prestigiar os amigos aqui do YouTube. E vamos em frente trabalhar para... Vamos remar de novo aqui no movimento altista, mas é aquela história, se você tem
serenidade, uma posição bem manejada, a gente vai encarando e vira o jogo. O Marcos Pereira, nosso querido amigo, caro professor, coragem, força, fé, saúde, paz, vamos que vamos. O mercado tá parecendo mão de alface. É o feriado, né? Sem convicção de novas altas, digo isso porque o WZ fechou em alta, com acréscimo de volume segurando na média de 21 e o Bovespa dolarizado fechou praticamente no 0 a 0, em cima da média de 21 períodos. Impressionante que o nosso Ibov e o Menino estão caindo com decréscimo de volume, isso daí sem dúvida o feriado, né? Se fosse uma condição normal, você falar, tem uma queda com decréscimo, se começar a subir com acréscimo, é realmente um fundo. O feriado, ele distorce um pouco essa visão, mas ela é válida. Todos os tempos gráficos que mencionei estão no diário, o nosso dólar também cai com decréscimo de volume, mas está em clara tendência de baixa, testando o fundo, pode cair mais ou repicar. O DI que surpreendeu nos últimos 20 minutos do pregão, deu uma estilingada distorcendo o gráfico, está seguindo os títulos americanos, especialmente os de 10 anos, né, Marcos? Não sei se houve alguma notícia que fez ele disparar no final. Mas seguimos confiantes que haja uma recuperação e retomar a tendência de alta para o nosso mercado. Pelo gráfico semanal, sugere que estamos próximo de um suporte da média de 21 períodos e da média de 200 no diário. O aperto está quase rompendo o pivô de alta no semanal, fato, bem observado. Seria uma ajuda e tanto. A Vale tem um duplo suporte no diário, as médias de 200 períodos, tanto a média simples quanto a exponencial. Vamos ver se segura para um repique, assim como o YouTube 4 já está pronto para voltar a subir, concordo. Testando uma LTA no diário, seguimos firmes na luta, vamos pegar os caras, fúria, bom feriado, sexta-feira tem mais. Então hoje é sexta, ele colocou o comentário provavelmente ontem, né? Vamos dar uma olhada aqui, por exemplo, no dólar e no DI que o Marcos comentou, né? O DI está em queda hoje. Isso é um sinal interessante por tudo que aconteceu ontem. Se o DI deixar esse topo mais baixo que o anterior e principalmente perder a mínima do dia 20, eu não acredito que a média móvel de 21 segure a onda. Aí ele deve mergulhar, mesmo que seja de forma gradual. Quando você parte para o dólar, né, que está seguindo o DXY, todo esse estresse no exterior, ele está rompendo um triângulo descendente, né? Topos marcados por uma LTB e fundos mais ou menos alinhados, apesar do fundo do dia 12 estar um pouco mais alto. Então essa LTB ela deve fazer a diferença. Então é interessante observá-la para a gente ver qual vai ser o movimento, né? No intraday é possível que nós tracemos aqui a própria LTB que eu citei anteriormente, dá para acompanhá-la de forma mais minuciosa, detalhada. Eu acho que tanto ela quanto o 4,69500 é o divisor de águas. Acima a tendência a buscar 4759 e abaixo é preencher o gap. E aqui fez um mini ombro, cabeça-ombro invertido, né? No dólar. Vamos falar um pouco do milho também. A gente tem uma posição. Meu médio está 88,80. Eu sei que tem alunos que estão com médio melhor. A maioria dos alunos estão com médio melhor. Na hora que eu entrei ali, o milho ele dá uns saltos, né, no dia, ele sobe 30, 40 centavos, 80 centavos, volta, eu peguei 88,80, muitos alunos estão com preço ali 88,10, 88,20, e tá indo bem, eu acho que é isso, vamos segurar. Tem fundamentos para impulsionar, o gráfico está favorável, então tá tudo certo, a gente vai seguindo com o milho. Ok? O Luciano, boa tarde, professor. Podemos considerar que ele deu uma escondida, mas ainda vai sair da lata? Ele saiu. Agora ele está perambulando por aí e deve tomar direção em breve, na minha visão. Aí o nosso querido amigo fala de Rapt, que subiu bem nos últimos 2 dias. Na sua opinião, que alvo poderíamos considerar para esse ativo? É a ação que eu particularmente... eu acho que tem 2 ações fantásticas, né? A Rapt faz... Ela é uma das ações aí que a gente acredita muito. É uma piada, né? Você vê Rapt a 10,80. Reflete, né, um momento de baixo fluxo. Ela parece que corrigiu aqui e vai inflexionar, né? Tendência a romper 11,31 e para cima aqui, rasgando tudo. Esse ativo até 15, 16 reais é barato, né? A gente vê no semanal aqui um provável desenho de pivô que vai ser confirmado no rompimento de 11,31. Na verdade, o setor ele tem um grande potencial de recuperação, né? Aqui no Brasil, pessoal, quando sinalizar que os juros vai parar em 12,75,
que eu acho que é uma tendência, porque a gente tem drivers binários no radar, aí o mercado explode, juros para baixo, dólar em queda também. Perfeito? E bela pedida aí, Luciano. Um grande abraço a você, obrigado pela participação. João Vinícius, boa tarde, nobre mestre, obrigado pelos elogios de um eterno aluno seu. Você é sempre bem-vindo, enobrece o nosso canal, juntamente com alunos maravilhosos como Antoninho, Luciano, Marcos, Ortega, Zé Roberto Pimentel, Web. Ele diz o seguinte: seria essa cara resultando do feriado das notícias de alguns mercados internacionais, como Estados Unidos e China? Eu acho assim. O feriado ele favorece a ponta dominante, que no caso é a vendedora, né? Porque reduz liquidez e o mercado fica meio abobado. Então, ponto número 1. Ponto número 2. Claro, né, que esses problemas nos Estados Unidos com o Fed hawkish, qual que é a ideia, né? Falava-se primeiro no aumento de 0,25 em maio, depois 0,5%, agora 0,75. Se tiver sinal que vai aumentar 0,50, o mercado já sobe. Mas o fator... E tem os fatores internos, né? Greve de servidores e também ontem o indulto aí do Bolsonaro. Zé Vendinha falando um monte de abobrinha ontem também, fazendo o Brasil passar vergonha no exterior. Mas o driver principal é o lockdown na China. O Brasil tem essa relação embrionária, né, intrínseca com a China desde muito tempo já. Né? Então, como um embrião ligado à mãe. Eu sempre falo que os indicadores de lá influenciam mais aqui do que na própria China, né? Faz preço assim com mais violência, digamos. Então é uma pataquada, é uma movimentação patética, mas é assim que a banda toca. Se a gente opera aqui, tem que compreender. E sinais de abertura na China podem impulsionar os nossos ativos de forma importante, porque esses drivers no exterior e os drivers internos, eles já estavam no radar e a bolsa daqui não caía. Passou a cair quando teve o lockdown na China. Então esse é o meu racional. E já tem sinais que vai reabrir, né? Isso é importante. Que Deus guie a todos nós. Na verdade até caiu um pouco abaixo do 117, né? Mas vamos em frente, vamos remar. A bolsa, né? A Top Traders, ela oferece uma experiência real, né? O que você tem por aí? O cara opera com um contratinho, aí tem um stop, tem não sei o que. Isso daí é fantasia, né? Aqui é experiência real, a gente vai pro game, skin the game e com uma quantidade semi-profissional aí de mini contratos, de exposição, e a gente enfrenta como a gente enfrenta na vida situações controversas e de algum nível de dificuldade, a gente enfrenta aqui, né? E eu entendo que por enquanto o caminho é manter, mas eu gostaria de observar o fechamento de hoje, tal, como é que as bolsas vão se comportar no exterior e se aqui segue, não, para a gente tomar uma decisão, mas a tendência é manter, em ações sem dúvida, né, mas também manter as posições no mini índice. No milho nem se fala. Antoninho, bom dia professor, bom dia. Esse nosso mercado não está fácil, não está mesmo. Quando pensávamos que iria para 126, voltou para 114, é uma pena que já estamos comprados, porque hoje abriu fora da banda, depois de uma correção maior que as anteriores e tocando a LTA aqui nos fundos. É isso mesmo, a última perna teve 13,500, hoje estamos na 13ª de correção, tudo que precisa para formar fundo. Olha, da LTA eu tinha identificado, desses 13 dias de correção, não, tá vendo como é bom vocês comentarem? Daí todos nós aprendemos juntos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Fato. Ó, comentário inteligente, né? Então, é isso mesmo. Tendência é que, até pelo gap e tal, esse gap é uma pista aqui que vai inflexionar, e se inflexionar a recuperação deve ser rápida até os 125 mil pontos. Por isso que eu falo, tomem cuidado com o tamanho de posição, com a alavancagem. Quando o Siri saiu da lata, lá que a gente bateu o desafio dos 122 mil pontos, eu recebi vários e-mails de alunos, pô professor, você fala que não, mas agora não tem erro, agora vai subir, pô, eu acho que eu vou vender o carro, eu coloco na bolsa daqui 2, 3 meses, o outro queria vender o barco, o outro tinha uma grana que veio não sei de onde. Quer dizer, eu falei, não, você tem que seguir o mesmo manejo de risco, é renda variável, né? Às vezes o cenário parece óbvio, mas ele inverte, inflexiona e é isso, tem que manter aquela mesma... Pô, mas aí se o mercado tivesse disparado para 126 e eu tivesse feito isso, legal, mas tem o outro lado também, né? Você tem que pensar nas possibilidades e pensar nos riscos,
É isso que eu penso e eu ensino. Né, o dinheiro da bolsa, pessoal, ninguém, por exemplo, vai pegar o dinheiro do Merança e pôr na bolsa. Só se for doido, né? Ninguém, nem no fundo imobiliário. O fundo imobiliário, ele tem menos volatilidade que a bolsa, mas tem. Né? A não ser que você pegue um fundo imobiliário muito descontado, assim como eu falo no mercado de imóveis. O mercado de imóveis ele é bom, mas você ganha na hora da compra, não da venda. Né? O mercado imobiliário você ganha na hora da compra, comprar descontado. Um bom custo-benefício, que é o mesmo racional de um fundo imobiliário e até de uma ação. Né? Só que o fato de num imóvel você estar ali imobilizado, não ter tanta liquidez, evita muitas vezes uma atitude destemperada, emocional, né? No momento de turbulência, de pensamento de manada. Essa que é a ideia. Né? Então o dinheiro da bolsa ele é o excedente, né? Você tem uma reserva, pega, aloca uma parte, ou sei lá, você tem 10 imóveis, você fez um grande negócio, 5 imóveis, aí você aloca em bolsa num ativo descontado, mas não que você vai pegar dinheiro com parente, com amigo de cheque especial, empréstimo, agiota, vender teu carro, o imóvel que você mora para pôr em bolsa, pegar. Uma época aí o pessoal pegava dinheiro emprestado com um colega de trabalho, prometia rentabilidade. Isso não. Então a gente ensina. O que a gente ensina hoje, a gente ensinava há 5 a 10 anos atrás. Então. Ok? Antônio Santos, querido amigo, boa tarde, mestre Wagner. Obrigado pela análise hoje de Tupi, ainda sobre Tupi. Mestre, podemos considerar que a Tupi está tentando construir um W no semanal? Vamos ver. Sendo o eixo W a 1960. Sendo que a base da semana já seria o início da segunda perna, vamos ver. O que acha, muito grato. Obrigado pela tua participação, sempre somando, contribuindo para o nosso desenvolvimento, né, com as perguntas e colocações. A Tupi 3 eu contei que eu fiz uma mega operação nela muitos anos atrás, há uns 15 anos, lá em BH, né? A gente fez num hotel ali em Lourdes. Eu fazia trabalhos lá, Lourdes, ou Savassi foi em Lourdes. E a gente foi muito bem. A 1960 é o eixo mesmo. Temos o rompimento falso 1681 e é isso, você está corretíssimo. Pô, uma barra dessa no semanal é um sinal muito forte, né? E o setor em si, ele tem 3 grandes oportunidades, né? Tupi, nessa queda abre oportunidade, ele tem Rapt, que a gente viu anteriormente, que é Randon, ou Randon, né, para alguns que são mais chatos. Às vezes a própria empresa fala de um nome, que nem uma época que o pessoal queria me convencer que não se falava Gerdau, que era Gerdau, aí é dose. Mas se falar de Gerdau também, se souber que a empresa está tudo certo, né? Nós temos que ser práticos, né? O foco, a energia, ela tem que ser direcionada para aquilo que é mais importante. E aí a gente tem Pomo, que eu entendo que é uma mega, é a maior, entre essas 3 é a que tem... vamos ver aqui, o potencial mais fantástico, até pelo valor que ela trabalha. A Pomo é uma ação que, se o mercado engatar uma alta e buscar a máxima histórica, pode bater R$6. Né? Então, por exemplo, aquela história que eu falei, pô, você tem vários imóveis, você fez um grande negócio tal, ou você, sei lá, é comissionado, pegou uma mega comissão, você pega uma parte e bota em Pomo, um all-in, por exemplo, faz sentido. Né? Por quê? Porque já está pegando super descontada a ação. Então tudo é uma questão de, né, circunstancial, assim, de você estudar o todo. Ortega, boa tarde, professor. Felicidades para você e família, você também, tudo de bom. Ele pede Carrefour. Se fosse comprar, carregaria até qual valor? Boa pedida, faz tempo que a gente não estuda o ativo por aqui. Eu fiz compras no Carrefour muito tempo, depois não, aí eu passei a... Hoje eu faço compras na Coop, no Tenda e até no Açaí também, que é uma bela pedida. O Açaí nem sempre as lojas são tão confortáveis, mas o preço é muito bom, assim como o Atacadão também. Carrefour tem um ombro, cabeça a ombro escondido aqui, um gap provavelmente de fuga, não tem sinal de fundo. Quando você pega uma ação em tendência de alta, dessa forma que você sabe que tem o domínio comprador, e ela faz uma barra dessa, ela pode ser uma barra de ignição, ou pode ter aquele lance da barra gêmea. Pessoal, na atual conjuntura eu compraria, mas eu já trabalharia com stop curto. Por exemplo, hoje, né? Eu compraria hoje e trabalharia com stop abaixo da mínima de hoje na segunda-feira.
É uma técnica interessante. Se der certo, você ganha uma bolada. Se der errado, você perde pouco. Zé Roberto Pimentel, bom feriado, Wagner. O mercado está indeciso e o minério não tem ajudado. Não tem por causa da questão da China. Semana que vem, acho que a reabertura chinesa pode ser um grande driver positivo. Lá eles fazem o lockdown mesmo, né? Então, tipo, extermina o vírus na primeira batida. Aí tem que ver se não voltará, né? E se voltar, por que está acontecendo, uma vez que a China está na contramão, por exemplo, de países como o Brasil. Hoje, vocês percebem aí, tem um número de casos expressivo, de mortes também, mas não muito diferente das doenças e das causas que mais matam, assim, digamos assim. Então, nós não temos mais no Brasil uma pandemia, a gente tem uma situação muito diferente do que era, por exemplo, no início do ano. Agora, isso não significa que as pessoas que têm que tomar as doses de reforço deixem de ir, tem que tomar, né? Para quem é pró-vacina, né? Isso não significa que você não deva respeitar o uso de máscaras onde tem que usar, por exemplo. Alguns templos religiosos pedem isso, tem que ter o respeito, instituições de saúde também, né, ou no transporte público, onde quer que seja, né, que se exige, tem que usar. E pessoal, principalmente, né, muito cuidado com superfície, eu falava isso desde o início, em 2020, e o álcool em gel, né, você vai em muitos comércios hoje em dia, em vários locais não tem mais o álcool, pô, leva no bolso, rende pra caramba, você compra aí, agora ainda tá mais barato, que as pessoas não podem relaxar. Né? É uma situação mais confortável de reabertura, mas os cuidados sanitários têm que seguir. Na minha visão, pelo menos. Né? Web, Light anda meio esquecida na contramão do índice de energia. Vamos estudar. A Light... Caramba, eu acabei indo pro canal do Web aqui. A Light é uma ação que já fez parte das nossas carteiras mais de uma vez. Todas as vezes nós não fomos bem, nós fomos muito bem. Operações estilo do milho, assim, sem estresse direcional. E vamos estudar a ação aqui. A Light está sempre envolvida em alguma presepada, né, com perdão da palavra, alguma fusão maluca, uma aquisição, uma hora com a CEMIG, outra hora com outros pares. E ela não tem sinal de fundo, mas ela está numa região de suporte, a 8,74, e perto de uma linha inferior de canal. Eu acho que tem opções melhores. Se eu fosse obrigado a comprar ou vender Light, eu compraria, mas eu acho que CEMIG, por exemplo, aqui perto de um topo anterior, é uma condição melhor. Perfeito? Legal, então eu fiz todos os ativos aqui. Hoje eu não vou fazer isso tudo completo, pessoal, porque... talvez não faça tanto sentido, mas aí qualquer coisa eu faço no final de semana. Netflix, eu entendo que é uma mega oportunidade nesses níveis aqui, a ação pode subir 20%, 30%. Se a Netflix sinalizar qualquer coisa positiva, sabe assim, você vai negociar. Aí, a negociação no mundo dos duendes e das fadas, cor-de-rosa e tal, você tem um monte de exigências. Aí tem um interlocutor, chega metendo o pé na porta e ele quer diminuir pela metade o valor que ele quer pagar pelo produto, ele quer que você entregue amanhã, ele coloca 10 dificuldades à mesa. Aí você fala, caramba, o negócio está diferente do que eu imaginava. Se você conseguir 30% do que você queria, você já sai feliz. E o índice Nasdaq, por exemplo, se eles sinalizarem, por exemplo, publicidade num plano mais barato, uma ou outra coisa, a ação dispara 20%, 30%. Então é a minha ideia, eu entendo que ela pode subir de maneira substancial. Ok? Falando um pouco dos índices aqui, né? A gente tem aqui na tela o IFNC. O IFNC, ele está num patamar perigoso, tipo aquela galera que vai tirar foto perto de morro tal, e fica na ponta, né? Se der um vento, cai. Então aqui, se perder 10.814 é realmente complicado, mas pode formar também um fundo duplo com alvo aqui nas máximas recentes, que na minha visão é o cenário mais provável. A gente tem um imóvel numa condição parecida, só que acima ainda no fundo anterior, né? Eu, por atuar nessa área, posso dizer que o mercado imobiliário ele está aquecendo-se. Se houver uma inversão da curva de juros, é um mercado que pode explodir.
em alguns condomínios, pessoal, bem organizados de salas comerciais, que nem a gente ouve. Você vai às vezes em festa de família, você ouve muita besteira. Ou nos próprios, ou algo que vem dos próprios formadores de opinião, tal. Não, mercado imobiliário. Eu não tenho nenhum imóvel para alugar da minha carteira, todos alugados. As salas comerciais aqui perto da gente. Não tem, tem fila de espera. Então a economia real ela é um pouco diferente, né? É um pouco diferente. Então as pessoas muitas vezes falam muita bobagem, não sabem o que estão falando. Só que o mercado, ele trabalha com sinais. Então, por exemplo, o mercado ele está pronto para subir, está engatilhado. Mas o mercado precisa de um DI em queda. Por quê? Porque ele projeta o futuro. Eu tenho convicção que a Selic não passa de 13%. E olha, faz muito tempo, não lembro quando, eu errei algum prognóstico para juros aqui e fora. Mas se sinalizar, por exemplo, 13, o mercado já sobe. 12,75 seria a senha que o mercado espera, né? Aí nós temos o IMAT, o índice de materiais. Nesse caso, já é uma situação complicada, sim. Por que é uma situação complicada? Porque nós temos a nossa bolsa muitas vezes baseada em commodities e é um índice que pesou e foi um dos principais responsáveis por derrubar nosso mercado. De energia, por exemplo, não foi, ele segurou. Agora, pode ser uma exaustão aqui longe da média? Pode, mas tem que começar a reagir, né? Tem que começar. Professor, mas o que pode mudar para começar? A reabertura chinesa. O índice de energia é interessante que ele não fique abaixo de 83,559, né? Se não ficar com cara de topo duplo com um topo mais baixo que o anterior mesmo. Ele pode passar essa ideia. E nós temos aqui o índice de consumo, que é para mim, né, onde está a grande chave, é o meu balizador principal. Ele seria uma leitura prática de toda essa questão com juros, por exemplo, que eu comentei, né, de curva de juros e coisa e tal, né? Com base nesse alargamento teria mais espaço para cair, mas se inflexionar antes seria um sinal excepcional. Aquilo que eu falo do que é mais óbvio, que seria o teste da LTA, não acontece. Quem está vendido corre atrás, né, nas ações ligadas a consumo. E aí a gente tem Small 11, né? Small 11 é aquela história que eu conto. Você, por exemplo, hoje, né, nós temos aqui em casa um compromisso social e a gente tem uma amanhã também. Então é normal, né, as pessoas perguntarem, pô, eu quero investir na bolsa, eu não tenho muito tempo de acompanhar, mas eu também não quero ficar investindo aí em Petro e Vale, que é o mais óbvio e tal. Pô, qual que é o caminho? Aí a pessoa fala, ele vai enrolar. Não, eu já vou direto, Small 11. Né, porque o BOVA 11 seria o óbvio, o Small 11 você está no índice de Small Caps, com uma taxa de administração baratíssima, é um fundo de investimento, né, Small 11, de Small Caps, então é isso. Certo? Aí a gente tem aqui a Bolsa de Xangai, quase aqui um padrão penetrante, acho que tem um potencial de recuperação no curto prazo, sim. Né? A gente tem o índice Nikkei japonês. Eu tenho vários alunos que operam Nikkei, né? Só que eu tinha muito mais. Hoje, quase todos os meus alunos que operavam Nikkei operam na bolsa de Hong Kong. Inclusive, quando eu estive em Hong Kong, eu visitei a bolsa de lá. Hong Kong é um... Para alguns pertence a China, para alguns não. Tem a própria moeda, que é Hong Kong Dollar. Eu estive algumas vezes em Hong Kong e Taiwan, na época que eu trabalhava na indústria, né? E uma das lembranças que eu tenho de Hong Kong é o porto, que é muito forte. Eu gosto de visitar os portos. Santos, eu visitei o porto de Roterdã quando eu morei na Holanda. Eu visitei o porto de Hong Kong, fiquei no hotel perto do porto, inclusive. Quando eu fui a Vitória, visitei a região portuária.
Os portos, pessoal, eles são muitas vezes o coração de um país, né? Grande parte da riqueza, da prosperidade da Holanda, ela vem do porto de Roterdã, né? E Hong Kong me impressionou pelo porto. 3 fatores me impressionaram: o porto, a bolsa de Hong Kong de valores, e lá eu não me lembro qual era a estação de trem exatamente, mas era praticamente uma Times Square em Hong Kong. Então, um país que eu gostei muito de visitar. Então, muitos alunos migraram para a bolsa de Hong Kong. Pouquíssimos operam no mercado japonês. Eu acho que é um recuo pontual aqui para a gente, né, sombra inferior, tal, uma LTA deve respeitar. E a gente tem aqui um minério de ferro que está patinando, só vai reagir mesmo quando tiver alguma coisa firme em relação à bolsa na China. Aí temos o petróleo, uma situação bastante indefinida, né, pelo driver da Ucrânia, o PEP sempre falando e não falar nada, né, só embola o meio de campo, mas um movimento lateral com leves viés de queda, eu acho que é o caminho mais provável tanto em Londres quanto no WTI em Nova York. Deixa eu tomar um pouquinho do meu Red Bull Pitaya. Então, assim, os títulos de 10 anos, na minha visão, eles estão montando um topo. Se eu operasse títulos de 10 anos, eu trabalharia vendido nesse momento, né? Entendo que está montando o topo e vai descer pelo menos até a média de 21 nesses fundos aqui a 2648 por aqui. Acredito que o índice Nasdaq hoje feche positivo e numa recuperação, se não total, em boa parte dessa queda no S&P. Mas a gente vê vários ativos buscando linhas de tendência, né? Ou bem perto dessas linhas, tal, e com as bolsas americanas não é diferente. No caso do Dow Jones, a gente pode entender uma LTA mais curta, pode ser um ponto de inflexão, sim. Aí nós temos na tela, deixa eu ver se saiu alguma coisa mais expressiva. Eu queria ver a posição dos estrangeiros que não tinha saído. S&P Global, PMI industrial preliminar dos Estados Unidos 59,7, previsão 58,2, e de serviços caiu, o composto recuou, mas está num bom nível ainda. Menor nível em 3 meses, mas eu acredito que esse número ainda é bom. O VIX está subindo, né? Tem a versão a risco no ar. O VIX também encontra uma linha de tendência, só que neste caso uma linha de tendência de baixa. O BZQ, ele rompeu a média de 21, né? Então é um sinal forte aqui. Sempre que ele fez esse tipo de movimento, ele subiu. Se ele não fizer, é aquele negócio do algo novo, aí pode significar, como a nossa bolsa é inversamente proporcional, uma alta importante. O EWZ derreteu, né? Seria uma barra de exaustão? Eu acho provável que sim. Mas precisa começar a subir. E se ele acelerar, ele deve encontrar essa LTA. A gente espera que ele inflexione antes. Aí o vendido, ele é surpreendido e muitas vezes o próprio vendido estopando, ou ele entra na compra e aí impulsiona o índice. Bolsa do Reino Unido recuou até a média de 21, não preocupa por enquanto. Bolsa de Paris, ela devolveu a alta recente, né? Se a gente pegar aqui, é possível traçar uma linha de tendência, né? Então, por enquanto, sob controle. Eurostock 50, é possível traçar essa reta, também essa linha unindo os fundos, né? E provável, né? Bem provável que respeite, então. E a gente tem o índice DAX. Me agrada assim quando os gráficos estão alinhados, e só no índice DAX que não chegou a ser tocada essa LTA. Aí nós temos o MME, que é o fluxo para mercados emergentes. Perdeu a LTA, precisa dar um sinal de vida e formar fundo, por enquanto não.
O DXY, acredito que se a gente tiver uma queda dos títulos americanos de 10 anos, o DXY ele desce, talvez em menor proporção, mas desce também. Bovespa em dólares, provavelmente uma exaustão. Aí a gente tem aqui o BOVA11. O BOVA11 também creio numa situação de exaustão. Vamos ver se a gente consegue conectar aqui os fundos. O BOVA11 quase bate aqui, né? Por bem pouco. Aí a gente tem o IBOV. No índice futuro bateu, né? Dependendo do caso, se você pegar uma plataforma diferente da outra, é possível que encoste ou esteja perto disso. A gente falou do dólar, falou do milho, então faltou estudar os ativos fixos aqui. Então, vamos ver. O primeiro deles seria Ambev, uma situação favorável à ponta compradora. Pullback na linha superior do triângulo, fechamento de gap, está trabalhando sobre o topo anterior. O feriado tira um pouco da volatilidade. B3, SA3 parece um mastro bandeira de baixa, né? Mas pela conjuntura, pela correção que ocorreu, acho muito difícil. Aqui nesse caso, como teve um candle maluco aqui, isso aqui foi um movimento rápido, eu faria dessa forma aqui, entendo que está sobre uma LTA importante. A gente pode dizer que é um canal ou uma cunha, né, porque as retas não são exatamente paralelas. Tudo certo aqui com a gravação. E temos BBS3, mega oportunidade. Né? O ativo, quando está em tendência de alta, você não compra na máxima, você compra na correção. Tem na retração de 38,2. E a gente tem Bradesco testando o fundo anterior, gerando, na minha opinião, uma entrada técnica e descontada. Só que é interessante que preserve o 18,98 para Nacional pivô de baixa, né? Isso é fato. Itaúsa um ativo de guarda, também testando o fundo anterior, seja aqui ou na LTA, abre oportunidade para uma compra técnica e descontada. As compras não devem ser feitas no calor da emoção nas máximas, mas sim em um movimento corretivo, né? Ou rompimento de topo com stop curto, mas eu prefiro no movimento corretivo. Então eu diria que TUB, SAMB, BPAC estão num ponto próximos do ideal dentro da movimentação recente para uma compra. No caso de SAMB, ela paga dividendos, distorce o gráfico, né? Então esse gap a gente vai manejar para cá. Então, o que a gente vai fazer aqui em SAMB? Vai marcar a máxima recente, que é 36,88. Né, esse fundo é importante, acima dele a força compradora passa a ser dominante novamente, é o 34,12, né? Aí BPAC 11. BPAC ela tá dormindo aí por causa do feriado, mas é canal de alta na veia, acima de 26 pivô de alta. Positivo. É uma grande aposta nossa, está parada 2 semanas em razão do feriado, é um ativo de fluxo. Se os títulos americanos de 10 anos começarem a descer, ela pode subir de forma importante. Aí nós teremos Petrobras. Petrobras está numa região decisiva, a topo anterior é LTA. A tendência é segurar, eu só quero ver como é que Petro se comporta se a gente tiver uma correção no petróleo. Eu não colocaria capital em Petro no momento. Entre Petro e Vale, eu fiz até essa enquete no Instagram, eu seria comprador de Vale, assim, nesse momento, sem dúvida nenhuma, assim, entre Petro e Vale, eu seria a Vale. China 11,
Eu entendo que vale compra, porque ela fechou o gap, a 5,74, essa região. Acho que pode ser uma compra interessante, que pegar um movimento de guerrilha ou até mais longo. Então me agrada o ativo, né, para quem teve paciência para esperar, a gente pode até trabalhar um racional de compra em China 11. A gente tem Cury, né, o ativo está abrindo em queda, a gente tem que aguardar o fechamento de hoje, Melnick também, Local Web, porque houve uma queda forte no exterior, mas acredito em recuperação dos ativos como um todo, e Gerdau, ela enfraquece essa ideia do pivô, a gente vai apagar a LTA, mas eu não acredito que o ativo entre numa trajetória descendente, alguma coisa do gênero, mas sim que ela tenha uma boa recuperação e continue o movimento ascendente que a gente espera. Agora, tem um ombro, cabeça a ombro? Aqui tem, só que se neutralizar aqui rompendo o segundo ombro até uma linha de tendência de baixa mesmo, pode ser algo novo aí que falta para o ativo deslanchar. E conectando as retas aqui superiores e os fundos, né? A gente pode entender até como um alargamento. Não é um canal porque as retas não são paralelas, mas um alargamento. Então eu já fiz DI, índice, tudo. Então é isso. O milho sob controle, o mini índice. Eu acho que hoje, pessoal, o mini índice ele pode buscar os 115 mil pontos com alguma tranquilidade. Bastaria para isso romper a máxima 114.640. E não seria uma surpresa para mim se ele preencher esse gap aqui na região de 115.700, 115.800. Então é isso aí. Nos vemos nos stories, quem sabe live surpresa, enquete lá no Instagram e também no Telegram. Um grande abraço a todos. Amanhã, Corinthians 6, Palmeiras 0. Valeu!